Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos aí às regiões hidrográficas nacionais, certo? Vamos saber aí do que se trata, o que é isso. Isso aí, lembrando que é uma resolução nova, né? Nós sempre estudamos nós sempre estudamos bacias hidrográficas. E agora existe aí essa nova resolução da Agência Nacional de Águas, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, esses organismos aí que controlam todos as políticas voltadas à hidrografia brasileira, o controle, o manejo, também elaboraram aí o Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu aí esse conjunto de normas, de regras. Vamos saber do que se trata. Mas antes eu gostaria de fazer aí uma pequena revisão do que nós vimos aí na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai lá na videoaula, assiste lá que nós falamos acerca de bacias hidrográficas. Nós vimos aí as principais bacias daqui do Brasil e também da América do Sul. Primeira e mais importante, a bacia amazônica. Depois nós vimos a bacia platina, nós vimos aí a bacia São Franciscana, que é do Rio São Francisco, e nós falamos um pouco aí de cada uma delas. Então, a aula anterior aí é uma aula de suma importância, até porque é uma ligação com essa aula de hoje. Então, se você ainda não viu, vai lá, assiste, que você vai entender melhor essa daqui, certo? Primeiro nós vamos aí falar sobre as bacias hidrográficas da América do Sul. Diferente do que nós falamos na aula passada, nós nos referimos às bacias hidrográficas brasileiras. Esse era o tema da aula passada, certo? Então, as bacias hidrográficas brasileiras, nós vamos ter aí importância na América do Sul, certo? Então, as principais bacias da América do Sul, nós temos a Amazônica, que aí nós vamos ter toda essa área aqui, ó, de influência dela, ver como ela é gigante. Nós vamos ter aí a 2. Aqui nós vamos ter a Bacia do Prata. Aqui nós vamos ter as nascentes dos rios que formam o Rio do Prata, né? Paraguai, Uruguai. Também nós vamos ter o Paraná. Esses três aqui que vão drenar aqui e formar aí a Bacia do Prata. Nós vamos ter aqui, ó, a 4, a São Franciscana, certo? Então, nós vamos ter aí a São Franciscana. E nós vamos ter a 3. Foi uma de todas essas, foi a que nós não estudamos, porque ela não está aqui, não faz parte do território brasileiro, mas é uma bacia hidrográfica importantíssima na América do Sul, que é a bacia do Rio Orinoco, aqui. O principal leito dele está na Venezuela, mas ele drena aqui, ó, essa área toda. Guiana, Venezuela, Colômbia. Então é uma bacia importantíssima. E uma bacia sedimentar também importantíssima na produção de petróleo, certo? É a maior bacia petrolífera da América do Sul. E aí, meus queridos, nós temos as bacias hidrográficas do Brasil. Aí você poderia estar se perguntando, professor, e cadê a bacia do Tocantins? Cadê a bacia do Rio Paraná, Paraguai, Uruguai, né? Do Rio Parnaíba? Não estava lá, porque são bacias do Brasil. Aqui, ó, Amazônica, Tocantins, do Araguaia também, né? Tá aqui, Tocantins Araguaia, também como é chamado. Aqui a 3 nós temos a do Parnaíba, a 4 aqui é São Francisco, a 5 aqui do Paraíba do Sul, a 6 nós temos Paraná, Paraguai e Uruguai, certo? Esses rios aí são as principais bacias hidrográficas brasileiras. E regiões hidrográficas, né?
segundo a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, em 2011. Essa resolução aí é de 2011, mas o documento que estabeleceu como regiões hidrográficas, ele é datado de 2003, certo? 2003 é que foi datado aí esse documento. Foi quando o Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu aí o conjunto de bacias hidrográficas brasileiras que se divide em 12 regiões hidrográficas. E aí nós vamos dividir as bacias brasileiras em regiões, certo? E essa divisão ela vai visar facilitar o gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, certo? Lembrando que isso aqui, pessoal, é uma iniciativa política para a melhor gestão dos recursos hídricos brasileiros, tá ok? Então, essas regiões aí, elas vão ser divididas em região hidrográfica amazônica, tá aqui, ó, é a maior região hidrográfica amazônica, a região hidrográfica Tocantins-Araguaia, Atlântico do Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico do Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, e aí nós vamos ter aqui, ó, que ele se divide, Paraná, certo? Atlântico Sul, Uruguai e Paraguai. Paraguai está aqui no Pantanal, certo? Onde é a nascente desse rio aí. Então, queridos, nós vamos ter aí essas regiões hidrográficas, certo? São 12 regiões, segundo a Agência Nacional de Águas. E qual o objetivo deles, hein? O que eles queriam, o que eles planejam com essas unidades aí, certo? Como eu já falei, o que eles planejam é uma melhor gestão do recurso hídrico, dos recursos hídricos para atender melhor a população e principalmente melhoramento da qualidade da água disponibilizada. Esse aí é o fator principal. E a rede hidrográfica? O que vinha a ser o conjunto formado por um rio principal e seus afluentes, que correm no mesmo sentido, porque são orientados pelo relevo. Isso aí é o que vai constituir a rede hidrográfica, né? O sentido do rio, o sentido dos seus afluentes orientados pelo relevo, certo? E a bacia hidrográfica, como já vimos, é o conjunto das terras drenadas e banhadas por esses rios, ribeirões, riachos e córregos. É limitada pelas linhas mais altas do relevo. Então, vai partir das mais elevadas para as mais baixas. E as regiões? Região hidrográfica é a parte do território brasileiro formada por uma bacia, grupo de bacias ou subbacias hidrográficas vizinhas, com características naturais e socioeconômicas homogêneas ou semelhantes. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que essa delimitação aqui da bacia amazônica, perdão, da região hidrográfica amazônica, essa região aqui, ela vai possuir algumas características comuns que não são comuns, por exemplo, a essa área aqui, ó, que faz parte da bacia amazônica. Inclusive a foz do rio está aqui. Quais são essas características? São características naturais, socioeconômicas, que não vai ser semelhante aqui dessa região com essa daqui. Então, havendo uma semelhança socioeconômica,
semelhança natural entre eles, foi delimitada aí essa região hidrográfica, certo? Esse estudo, pessoal, foi elaborado por um plano aí do Ministério do Meio Ambiente ainda no ano de 1998. No ano de 1998 começou essa elaboração desse projeto, desse plano. Por quê? Visando o quê? Visando um melhor aproveitamento e principalmente visando melhorar a qualidade. Por quê? Porque nas regiões, quando nós falamos aí de semelhanças socioeconômicas, nós vamos observar regiões aí desenvolvidas lá na bacia do Rio Paraná, na região, perdão, região hidrográfica do Paraná, nós vamos observar aí áreas industrializadas, muito desenvolvidas, ricas, e que a qualidade desse rio, a qualidade dessa água, ela é péssima, é um verdadeiro veneno, ou um esgoto a céu aberto. Então, essa delimitação ocorre justamente para voltar políticas públicas para essa região. Por exemplo, vamos fazer um trabalho de despoluição de rio. Qual é a região mais crítica do Brasil? Qual é a região em que nós precisamos atuar com mais força, com mais vigor? Isso é um exemplo, pessoal. Então, nós vamos ter a região Paraná. A região hidrográfica Paraná é a região em que os rios vão ter uma pior qualidade, uma maior inserção de resíduos sólidos lançados pelo agente doméstico, pelo agente industrial, certo? Pelo agente comercial. Então é necessário que haja essas políticas públicas aplicadas lá. Então esse foi o objetivo principal dessa criação, certo? O crescimento dos problemas relacionados à água e à poluição, à escassez, levou o governo a se preocupar e a iniciar essa elaboração aí, tá ok? Então, os perfis das regiões hidrográficas em relação a vazões de retirada de água ou classes. A retirada de água também é um problema que vai estar em pauta aí nas regiões. Como assim, professor? Retirada de água. Retirada de água para a indústria, retirada de água para irrigação, retirada de água para o uso doméstico, certo? Então, vamos lá. Existe a classe 1, classe 2 e aí existe até a classe 4, certo? Então, vamos à classe 1. Região Atlântico Leste. Qual é a região Atlântico Leste? Atlântico Leste é essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa região que está aqui no Nordeste, certo? É a nossa região, é onde nós estamos. Então, a região do Atlântico Leste é caracterizada pelo predomínio dos usos urbano e irrigação em relação aos demais, certo? Então, a prioridade é o uso urbano, depois o secundário é irrigação, certo? Em relação ao industrial e os demais. Nesta região, a soma das vazões de retirada para irrigação e abastecimento urbano totalizam mais de 70% de toda a demanda da região. Destaca-se a localização desta região hidrográfica na região metropolitana de Salvador, que contribui com grande parcela da demanda urbana. Salvador é a capital com maior população aqui no Nordeste. Diga-se de passagem, a Bahia ela vai ter a maior população do Nordeste e uma das maiores populações do Brasil, certo? Fica aí entre a terceira e a quarta população. Eu acredito que no próximo censo aí nós vamos ter a Bahia como a terceira maior população do Brasil, né? Então, como nós temos aí um contingente populacional muito grande, como nós temos aí uma necessidade de água, nós temos uma necessidade de alimento, então vai ter uma vazão muito grande, certo? A segunda região, região do São Francisco, Uruguai, Atlântico Sul, Atlântico Nordeste e Oriental e Parnaíba. Aí nós vamos ver.
Atlântico, Nordeste Ocidental, Atlântico Sul, Atlântico Sudeste, Parnaíba, não foi? Então, e São Francisco. Essa região aqui é a que nós vamos ver agora, a classe 2. A similaridade entre essas regiões está no fato de que, percentualmente, há um predomínio claro das vazões de retirada para irrigação em relação aos demais usos. Destaca-se grande demanda para irrigação por inundação, que é o arroz inundado, nas regiões Atlântico Sul e Uruguai, polo de Barreiras, Barreiras é na Bahia, produção de soja e perímetros irrigados para fruticultura em Juazeiro e Petrolina, região do São Francisco. Zona canavieira e perímetros irrigados para fruticultura nas regiões hidrográficas do Atlântico Nordeste Ocidental. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, São Francisco, Atlântico Sudeste e Uruguai e Atlântico Sul, nós vamos ter uma produção agrícola muito grande. Aqui nessa região de São Francisco, nós vamos ter os perímetros irrigados, ele vai estar numa área de sertão aqui, né? E aqui no norte de Minas Gerais, vai passar aqui pela Bahia, Pernambuco, parte de Sergipe, parte de Alagoas. Então nós vamos ter essa área sertaneja aí com o predomínio da irrigação. Muito pouca população em relação ao Atlântico Leste, em relação ao o Atlântico Sudeste, nós vamos ter uma população baixa, mas uma utilização de água para a produção de alimentos, a irrigação dos canaviais, e aí vai, tá ok? E na classe 3, é a região do Paraná, o Atlântico Sudeste, nessas regiões predomina o uso industrial, é a região mais industrializada que nós temos, certo? É aqui, ó, a região do Rio de Janeiro, parte de São Paulo, parte não, São Paulo todo aqui, Paraná, parte de Santa Catarina, parte de Minas Gerais. Então são os estados mais industrializados do Brasil, certo? Então nós vamos ter aí o uso industrial. Nessas regiões vai predominar o uso industrial, urbano e irrigação em relação aos outros usos. Então é a região que vai ter a maior população, que vai ter a maior concentração industrial e vai ter também uma produção de alimento muito grande, até mesmo para atender a demanda dessa população. E aí, em relação aos outros usos, esses três aí vão consumir aí um total de mais de 90% da demanda total. Estão localizadas nessas regiões as regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba e a região do Paraná, né? As regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Vitória, na região hidrográfica do Atlântico Sudeste, tá ok? Então, nós vamos ter aí, observe que em relação à classe 1, um uso muito maior e entrando aí também o uso industrial, que no outro era praticamente inexpressivo, certo? O outro era mais para a classe 1 e a classe 2, era mais para a irrigação, para o consumo humano, o consumo urbano, tá ok? E na classe 4, nós vamos ter aí as regiões amazônica e do Paraguai. Possuem baixas vazões de retirada, pouco. Aí por que, professor, baixas vazões? Baixo contingente populacional e baixa produtividade industrial. Que o que mais vai consumir água aí é a indústria, o comércio, a indústria, a irrigação e o consumo humano, urbano, certo? Então nós vamos ter aí
baixas vazões de retirada, sendo as únicas em que o uso animal é preponderante em relação aos demais usos. Por que o uso animal, pessoal? Nessas regiões, nós vamos ter aí, ó, os grandes rebanhos, né? Os grandes rebanhos, e nós vamos ter as grandes fazendas, nós vamos ter grandes fazendas de produção de soja, de milho, produção de carne, né? Ou a pecuária de corte. Nós vamos ter também aí pecuária leiteira. Então, o uso animal vai exceder aí em relação aos demais usos, tá ok? E aí nós temos a classe 5, o Atlântico Nordeste Ocidental. O uso urbano é preponderante em relação aos demais, chegando a quase 50% de toda a demanda da região. Nesta região está localizada a cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. Então aí nós vamos ter o uso urbano, certo? A classe 6 é o Tocantins Araguaia. Nesta região os usos preponderantes são a irrigação e animal, semelhantemente à região amazônica e Paraguai, né? Onde ambos totalizam mais de 65% de toda a vazão de retirada. Destacam-se as atividades de pecuária e o projeto Formoso da irrigação, certo? Nessa última região aí, nós vamos ter também uma atividade industrial mediana em relação à do Paraná, né? E aí você pode estar se perguntando, mas professor, como é que nós chegamos a esse perfil de regiões aí? E para que o Ministério do Meio Ambiente fez isso, criou esse projeto de divisão por regiões? O objetivo principal, aí, como eu já falei, era proteger, era não, é de proteger a água destinada ao consumo humano e animal em situação de escassez, porque o Estatuto da Água, pessoal, a água tem um estatuto, e o Estatuto da Água vai dizer o seguinte, que o uso primordial ou o primeiro, a prioridade é para o uso humano, certo? E depois para os animais e a, a agricultura. Então, o principal é para os humanos, depois para aquilo que vem a servir de alimentação para esses seres. Basicamente, o Estatuto da Água nos diz isso. Então, a necessidade aí foi identificar as diversas funções da água na sociedade. Como é que nós vamos fazer cumprir o Estatuto da Água se nós não sabemos o uso da água? Para que fim está tendo aí esse uso dessa água? Então, promoveram esses estudos para o conhecimento das bacias hidrográficas do país, permitindo que os estados e municípios participassem do controle do uso da água. Até mesmo porque são os estados e municípios que estão mais próximos. As companhias hídricas são, em sua maioria, estatais ou, em algumas exceções, o município vai ter aí também esse controle. Aqui em São Cristóvão nós temos o Serviço de Água, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAE. Aqui no estado nós só temos duas cidades que possuem o SAAE, que é São Cristóvão e Capela, né? As demais são a DESO, e São Cristóvão não é toda a cidade que o SAAE atende, né? Essa parte aqui do Grande Rosaelze é atendida pela DESO, tem a parte lá de ali que fica próximo ali ao presídio de São Cristóvão, Parque Santa Rita, Timbó, aquela região ali próximo a Socorro, também é atendida pela DESO e não pelo SAAE. O SAAE ele fica mais restrito à sede do município e aqueles bairros ali do entorno. Tá? Então, com essa promoção, o objetivo era conscientizar
sobre a importância, fazer uma conscientização coletiva, primeiro com os organismos que administram a água no Brasil, que são estatais, e depois com a população na questão também da economia, certo? E esse plano ele ia se propor aí também com as culturas das sociedades tradicionais. As culturas aí seriam os índios, sertanejos, as populações ribeirinhas, as caiçaras, os jangadeiros, quilombolas, a também participarem disso aí para serem conscientizados, certo? Então foi muito bom e graças a Deus que está dando certo, certo? E aí o índice de estado trófico. Isso aí é gravíssimo, gravíssimo. A eutrofização dos corpos d'água é um dos grandes problemas de qualidade da água do país. Ao provocar o crescimento excessivo das plantas aquáticas, a qual compromete os usos da água, é também um problema mundial e representa uma ameaça à saúde pública e aos usos múltiplos dos recursos hídricos, provocando perdas econômicas significativas. O índice do estado trófico tem por finalidade classificar corpos d'água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo de algas ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas. Isso aí, trocando em miúdos, quer dizer o quê? A poluição da água. Esses micro-organismos, essas algas aí, elas vão alterar a qualidade da água. E essas plantas aquáticas aí, quando você olhar para um rio e observar essas plantas aquáticas, quer dizer que a água ela detém muita matéria orgânica em decomposição ali. Ou seja, a água ela vai se tornando aos poucos imprópria para o consumo humano. Então esse índice de estado trófico aí eles usam para medir e utilizar de meios para reduzir ou atenuar essa poluição. Existem algumas vegetações que quando nós observamos ela na água, nós percebemos que ali existe muita matéria orgânica ou está poluída, mas pode ser mudado com outro tipo de vegetação. Existe vegetação que absorve essa matéria orgânica e vai limpando aí, funcionando como um filtro nas águas, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Continuem aí. Na próxima aula nós vamos dar continuidade e passar um exercício aí sobre esse assunto, tá ok? Fiquem com Deus, forte abraço, tchau, tchau.